Amados irmãos, a paz, o amor do Altíssimo. Amados, é muito importante que a gente venha entender, né, todo a raiz aí, todo a vontade de Deus, né, em tudo aí, para você entender em que situação você está, em que situação você irá ficar, né, que é nesse entendimento que você é liberto aí. Amados, é o seguinte, você veio, né, de uma fusão de Deus aí, né? Deus ele criou a criatura e parte dele, né, ele colocou ali para criar essa criatura. Então, quando você entende que a criatura ela nasce de Deus, então ela nasce espiritual, ela não nasce carnal, porque Deus é espírito, né? Então, a criatura ela tem objetivos carnais depois, quando ela entra nesse conhecimento, né? Então, quando você nasce ali de Deus espiritual, você está próximo de Deus. Então, se você entender, quanto mais próximo de Deus, mais inteligente você fica, né? Porque você está assumindo a natureza dele. Então, quanto mais próximo da natureza dele, mais inteligente você vai ficar. Porque o intuito de Deus aí, porque é tanto que quando a criatura sai, né, quando você vê lá que o Caim ele sai lá, quer dizer, ele tem ali da raiz de Deus ali inteligência para poder formar uma nação que ele quisesse ali da terra, né? Como indica que o que aconteceu foi isso, né? Então por isso é que esse casamento físico aí, você com outro pedaço de terra, é errado. Por quê? Porque são corpos iguais, né? Não são corpos diferentes, são terra. A terra você dá um formato, você pega vai na praia, por exemplo, você pega um monte de areia lá, você desenha o que você quiser, né? Porque é terra, você vai lá e cria o que você quiser. Mas o espírito que está dentro é irmão, né? O espírito é irmão do outro, não pode haver esse casamento. Por quê? Porque uma vez havendo esse casamento, você vai assumir esse espírito num amor carnal, né? Por isso Deus faz toda essa... Você vai ver lá no começo que Deus vai lá e muda a língua das pessoas. Ele faz toda uma misturada lá para poder você não ter esse entendimento, né? Para você perder esse entendimento, perder todo esse conhecimento, para depois ele te formar novamente através de Jesus. Então todo esse plano aí é um plano perfeito de Deus. Por isso você chegou até aqui, porque foi da intenção de Deus que você tivesse esse desligamento da carne. Por isso tá aquelas matanças, tudo aquilo lá, Deus colocava um contra o outro, exatamente para isso, para que você entendesse que esse amor carnal é falso, né? Ele não é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é o de Deus. Então você tem que amar a outra criatura aí como irmão seu, porque nós somos irmãos, né? Não existe aqui pai, mãe, filho. Tudo isso aí foi um engano que foi feito, né? A criatura fez um engano. Ela não devolveu as melhores partes para Deus. Então esse engano que aconteceu aí é que gerou tudo isso, gerou essa confusão. Por isso que você vê a história, Deus falando sempre que nós somos a Israel, né? E ele é o esposo. Quando você vê falar do altar, né? O altar é esse, porque esse casamento tem que acontecer entre Deus e a criatura, né? Não pode a criatura com a criatura se casar, entendeu? Então o erro está aí. Se você entender corpos iguais, eles se repelem, não se atraem, né? Então a criatura está forçando uma coisa que ela criou, né? A própria criatura criou. Entendeu? Por isso que Jesus vem depois falar que se você tiver fé para poder falar para a figueira sair dali e plantar no mar, ela vai. Entendeu? Porque você não tem essa fé, né? Essa fé você absorve ela à medida que você vai se aproximando de Deus, né? Porque Deus, ele é esse contexto, ele é tudo isso, né? Deus, ele é essa suma sabedoria aí. Então, à medida que você se aproxima de Deus, você está atingindo novamente esse ponto aí de fusão da sabedoria. Você está voltando a ser criatura espiritual. Senão você vai ficar preso aí, né?
Você fica preso aí nesse sofrimento, nessa prisão que você entrou, né? Então a criatura entrou nessa prisão. A criatura entrou numa morte aí. Então ela teve a morte. Por quê? Porque ela era luz, né? Ela era uma criatura de luz, depois ela teve a morte. Você vai ver que lá no começo, lá no Éden, depois começam as gerações de Sete ali, o homem vivia muito mais anos, né, do que vive hoje, para você ter um entendimento. Por quê? Porque ali ainda havia sabedoria. Essa sabedoria foi se perdendo. Ela foi se perdendo com o tempo. Você vai ver que no capítulo 6, Deus fala que os filhos de Deus acharam as mulheres dos homens muito bonitas. Quer dizer, ali já foi se perdendo a sabedoria. Eles já foram se envolver com as mulheres dos homens, né? E os homens tinham criado, entendeu? Então, quando fala mulher dos homens, é que o próprio homem, a própria criatura que criou, né? Então, aqueles filhos espirituais foram se envolver com a mulher dos homens. E quando você fala mulher dos homens, você vê que quando Deus cria o mundo, ele vai lá e ele cria o homem no 6º capítulo, lá no 6º dia, né? Depois que vem a criação espiritual de Adão e Eva, esse casamento espiritual. Mas quando você vê a criação humana lá, da natureza, que é a terra, ele criou no 6º dia, né? Só que essa criatura que fala lá humana, ela foi banida, né? Essa corrompida, ela foi banida. Quando você falar no dilúvio lá, representa isso. Então essa criatura que é você aí, né? Essa miscigenação aí, ele foi feito depois, porque você é parte desse Deus, desse Espírito. Por isso que você tem o sopro aí, o Espírito. Porque você é parte desse Deus. Então você tem em si esse amor de Deus aí, né? Você tem em si essa característica de Deus. Então isso está dentro de você. Então você agora precisa fazer essa união com Jesus, né? Que você é parte desse corpo. Então você vai fazer essa união com Jesus. Ele é a cabeça, porque ele está ligado a Deus. Ele é o Espírito, ele é a perfeição, né? Por isso é o número 7, né? Ele é essa perfeição. Então ele vai te levar de volta. Ele vai conduzir você de volta. Ele vai formar essa igreja de volta, esse corpo de volta. Então quando fala é isso. Então você tem que entrar no entendimento que esse casamento seu aí carnal não é da vontade de Deus. É que Deus permitiu porque precisava acontecer assim, né? Porque a criatura quis assim. Então Deus teve que deixar acontecer. Você pode ver que tudo que você deseja aí, Deus permite que aconteça. Mas não te convém. Paulo vem falar depois. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Você vai ver lá na carta de Paulo. Por quê? Porque Deus permite tudo. Você vai ver na história aí, né? Salomão pediu sabedoria, Deus deu. Então Deus permite tudo na história. Mas não é que é do agrado dele, entende? Então é do agrado dele que a criatura volte para ele. E como que volta para ele? É seguindo o evangelho, seguindo os passos de Jesus, porque é Jesus que vai levar você de volta. Ele vai conduzir. Você vai começar a entender o evangelho aí, porque você vai entender pelo sentido espiritual. Você não vai olhar mais pelo sentido carnal, mas pelo sentido espiritual, né? Aí você vai entender as passagens lá. Quando fala o casamento de Caná na Galileia, você vai ver que é um casamento, foi feito no carnal lá, mas é espiritual. Você vai ver que depois Jesus ainda transforma a água em vinho, né? Simbolizando ali a alegria, simbolizando esse amor, né? Aí vai falar que o noivo fala, o anfitrião vai lá para servir, o convidado fala que para o noivo que ele deixou o melhor vinho para depois, que é o que Deus faz, né? Então primeiro vem esse engano aí, vem essas coisas erradas que você acredita, que o próprio Deus concede isso, mas você tem que entender que isso daí não existe, essa história aí de anjo caído, isso não existe. Essa história aí é do engano, isso aí é o engano que conta essa história. A verdade é que existe um Deus aí agindo na história inteira. Então ele permite sim essas coisas que você pede aí, para depois você sofrer o castigo, entendeu? Para depois de sofrer, de acontecer tudo isso, você voltar para Deus.
entendeu? Inclusive agora, nesses finais de tempos aí, que a perfeição está sendo, começou agora, né? Ela começou agora, então, final dos tempos agora, vai acontecer, né? Então essa perfeição, ela já estava prevista já, né? Ela já era prevista. Ela já deu sinais já aí nos tempos atrás. Quando você observa aí esse número 77 aí, onde ele vai acontecendo, você vai vendo sinais dessa perfeição, né? Então ela vai acontecer. Então ela já era prevista para acontecer. Então, quando a criatura entende a verdade, é sinal que a perfeição ela está sendo atingida, né? Então você vai ver nas escrituras que essa perfeição é atingida, esse é o sinal, né? Quando você começa a ter esses entendimentos, o entendimento da verdade, né? Se você pegar um físico e ele vai explicar para você a origem das matérias, ele vai te explicar, você vai ver que esses números aí, eles batem, né? Então tudo é perfeito, tudo é perfeito. Deus criou a justiça perfeita. Então você só tem que entender. Quando você entender agora, você vai começar a ver que tudo isso faz parte, né, de um plano de Deus para te amar, para poder distribuir esse amor dele com você, né? Ele não quis ficar para ele só, ele quis distribuir com você. Então ele quis criar uma criatura para poder fazer parte com ele nessa maravilha, nesse amor dele, né? Ele quis criar um paraíso para você. Então você tem que entender isso. Então era preciso que acontecesse isso, né? É como se ele criasse um paraíso e tem um lugarzinho ali que você não pode mexer, né? Tem algo ali que vai te fazer mal. Aí você vai lá, mexe, e ele cria todo um plano para poder te salvar disso que você fez, né? Ele cria ali a solução, entendeu? Então a solução já foi criada e você já foi resolvido. Agora você precisa entender, né? Você já foi salvo, mas é no entendimento que você é salvo. Você precisa fabricar essa salvação no seu entendimento. Você precisa começar agora a entender espiritualmente, porque você é uma criatura espiritual. Você só foi conduzida a perder essa inteligência aí. Você pode ver que a criatura ela perde a inteligência, né? Ela vai atrás de coisas absurdas, né? Ela vai atrás de coisas para ela e se achando inteligente, quando na verdade ela tem uma trave no olho. Jesus vem falar depois, né? Alguns têm um cisco, a outra já tem a trave. Quer dizer, Jesus ele fala. Como que você vai passar para o outro, um cego guiar outro cego? Não tem como. Quando você quer guiar um cego e outro cego, ele está tendo uma trave no olho, não um cisco, né? Então é isso que Jesus quer dizer, que a criatura ela foi feita dessa maneira, né? Então é isso que ele está querendo dizer. Então à medida que você vai se aproximando de Deus, é que está a inteligência. A inteligência não vem do ser humano, não, ela vem de Deus, né? Agora Deus fez com que a criatura fosse perdendo a inteligência para poder Deus fazer essa limpeza na mente dela, para poder Deus reconfigurar essa criatura para ela sair desse engano, entendeu? O que acontece é isso. Por isso que você não pode se envolver aí carnalmente, porque você está se envolvendo com o seu irmão, porque nós somos irmãos, né? Nós somos irmãos. A terra é irmão da terra. Quando você morrer, você vai ver que a mesma terra que você é. Por isso que Adão fala lá no coisa, ele fala: ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Quer dizer, é irmão, é da mesma matéria, entendeu? Então não pode ter esse envolvimento carnal. Por isso que chama imoralidade sexual. E Deus fala imoralidade sexual por causa disso, porque está envolvendo uma criatura com a outra, né? É um amor da criatura entre a criatura. Não pode haver. O amor seu tem que ser de irmão, né? Então por isso que fala que Jesus veio para separar e não para unir. Fala que Deus ele espalha onde ele não ajuntou e ajunta onde não semeou, né? Espalha onde não plantou e ajunta onde não semeou. Então é isso que ele quer dizer, né? Foi você que plantou essa união aí. Deus vai separar, Deus vai espalhar, porque é preciso que você faça isso para poder você fazer parte com Deus nesse corpo,
né? Então é toda a perfeição, você vai entendendo, quando você vai acompanhando, né? Você vai vendo os casamentos que houve, que é tudo casamento espiritual, né? Mas se você ficar olhando com um olhar carnal, você não vai entender, você tem que olhar com um olhar espiritual, né? O casamento de Adão e Sara, depois você vai ver Boaz com Ruth, né? O rei lá com a Esther, né? Todo o casamento é esse, quer dizer, todo representando, quando você vê falar no rei lá, já é representando Deus, né? O rei com uma coisa, é sempre representando Deus, né? Aí quando é aquele rei que não faz a vontade de Deus, você vai ver lá que ele tem as concubinas, que tem tudo representando aí esse sistema que tem um monte de mulher, né? Esse sistema religioso aí, que você pega um líder aí, ele tem um monte de mulher. Quem são as mulheres dele? Na verdade, não é mulher física, mas é carnal, mas mulher aí no sentido de coisas que ele posses, que ele possuiu, né? Você vê que um monte deles tem rede televisiva aí, tem um monte, né, de rede de televisão. É tudo mulher prostituta para prostituir a sua mente, né? São tudo filhas ali da prostituta, entendeu? Tudo que é gerado aí humano é filhos da prostituta, amados. É assim que você tem que entender. Que Israel, ela se tornou uma prostituta. Então Deus está fazendo essa limpeza em Israel para ela voltar a ser a Jerusalém pura, né? É por isso que fala que vai fazer a nova Jerusalém. Entendeu? Então Deus vai fazer essa limpeza em você. Você vai se tornar uma criatura espiritual. Quando ele ensina que você tem que amar aquele irmão que mais longe, que é o inimigo, né? No caso, é porque quando você atinge esse amor aí, você já está se tornando uma criatura espiritual. Porque a criatura espiritual, ela não escolhe a outra para amar. Ela ama independente, é um amor incondicional. Então você tem que atingir esse amor incondicional para você estar sendo aí gerado por Jesus, Filho de Deus, né? Para você estar sendo irmão aí, né, com Jesus. Ele é a cabeça, você é o corpo. Você faz parte do corpo. Por que ele é a cabeça e é o corpo? Porque é ele que guia. É ele que traz. O Pai deu toda a autoridade para ele. Por isso que fala que ele está sentado à direita do Pai, né? Então você vai entendendo todo o sistema, você vai entendendo aí o que aconteceu e o que vai acontecer. Entendeu? Então quando você vê o Apocalipse fala de coisas que aconteceu e fala de coisas que vai acontecer, né? O que vai acontecer? Vai acontecer novamente essa limpeza da criatura, né? Vai acontecer essa limpeza da criatura para poder Deus fazer o plano dele perfeito, né? Então é isso, amados. Tudo é um entendimento. Então quando você entende, aí você já é liberto, aí você já não é mais escravo desse sistema que está acontecendo aí. Porque esse sistema que acontece aí é carnal. É tudo criado pela carne, amados. Tudo criado pela própria criatura. É tudo terra. Entendeu? Para você entender é isso, é tudo terra. Tudo aí se torna terra. Não há nada aí que dura para sempre. A única coisa que dura é o espírito, mas o espírito dura quando ele entende isso, quando ele entende que ele aí com a outra criatura são irmãos, o espírito é irmão um do outro, para poder fazer essa união. O irmão, ele faz essa união, entendeu? O irmão une um com o outro. Então a tendência é essa, Deus fazer você se tornar irmão aí, para poder formar o corpo de Cristo, né? Então é isso, esse amor de irmão aí é que vai unir você com a criatura. Então, por que Deus tem que fazer esse plano aí? Porque quando você tem esse amor de irmão, você não tem escolha, não tem privilégio para você. Você pode ver aí que você tem uma família carnal aí, você quer defender ela mais do que as outras. Você não aceita que venha um irmão aí e cometa uma atrocidade aí com a sua família carnal. Por quê? Porque você pegou um amor carnal, que não é amor de Deus, né? Deus não ama dessa forma. Deus ama igual. Aquele mesmo bandido que se você fala que é bandido, que entra na sua casa aí e faz essas coisas, isso é na permissão de Deus. É justamente para poder provar para você que você não ama o amor de Deus. É Ele mesmo que provoca essa situação, é o próprio Deus, né? Quando você vê essas matanças, essas coisas acontecendo aí, é tudo pelo próprio Deus. Você acha que Deus não saberia? Aí você fala, ai, Deus
Porque você não entende o amor de Deus. Não é que Deus não ama, Deus ama, mas você que não está entendendo o amor de Deus. Ele permite por quê? Porque essa morte carnal não faz diferença para Deus. O que faz diferença para Deus é o espiritual. Essa morte carnal eu já expliquei para vocês. Você começa a descendência lá do Éden. Então você é a mesma criatura que se dividiu aí, que fez irmãos aí. Você é a mesma criatura. Então essa morte carnal não faz importância. Você vai vir, a pessoa o espírito que está dentro de você, que se dividiu um com o outro, ele volta na mesma situação, né? Deus que espalhou aí, o próprio o espírito, ele não morre, ele continua vivo, né? O que morre é a carne, isso que você tem que entender. Agora, a carne, a matéria aí, é a oportunidade que você tem para limpar o espírito, para purificar o espírito, né? Então essa carne aí serve para purificar o espírito que está morto, que precisa voltar para Deus para viver. Entendeu? Porque está na escuridão, está nas trevas. Quando você morre aí carnalmente, você continua preso nas trevas, perdido. Aí é preciso que você habite num outro corpo, aí, num outro pedaço de terra, para você poder, através do entendimento, do ensinamento de Deus que ele deu, para você poder entender e voltar ao normal. E voltar a ser espiritual. Então é só isso, amados. Você continua perdido, o espírito continua perdido, né? Então, a morte física para Jesus não faz diferença. O que faz diferença é a morte espiritual. Você não pode morrer espiritualmente. Agora a carne não. A carne, a criança até 7 anos, quer dizer, até 7 anos, o espírito que acompanha ela ali é guiado por anjos. Não tem tentação em cima dela. Porque a tentação é feita pelo próprio Deus. É Ele que concede a tentação. Entendeu? É a partir do 7. Porque o 7 significa esse número da perfeição. Então, até o 7 ali, ela é perfeita, né? Depois do 7 que começa a entrar o pecado nela. Ela começa já a saber diferenciar as coisas. Ela começa a ter entendimento. Até o 7 ela não tem, né? Até o 7 ela é uma criatura, é uma anjinha ali. Entendeu? Então, você tem que ter esse entendimento. E de que Deus... todo o plano dele é para isso, é para você voltar a ser o que você é, né? Criatura espiritual, para você não mais ficar se envolvendo, perdida aí, se envolvendo com a carne, achando que é inteligente. Não, você está sendo muito burro, muito ignorante, desculpa da palavra, mas é isso. A criatura, quando ela está fazendo tudo isso, é tolice. Salomão, ele fala lá nos provérbios dele, ele fala tudo tolice. Porque tudo isso que você faz aí, que você cria, é tudo tolice. Aí tem gente que vai reclamar com Deus, porque que Deus não abençoa ele, porque que Deus não dá uma vida farta para ele. Mas farta aqui na terra, isso não é vida, isso é morte. Como que Deus vai dar mais morte para você? Deus vai te aproximar mais da morte? Não, Ele quer te aproximar da vida. Para Ele te aproximar da vida, você tem que morrer dessa morte, né? Você tem que abandonar essa morte. Aí você vai se aproximar da vida. Aí você se aproximando da vida, você vai se tornando uma criatura espiritual, inteligente. Ele vai te ligando a Ele, né? E aí você vai voltando. Ele fez toda essa trajetória para você chegar no seu nível maior de ignorância, para Ele poder, no extremo aí, você identificar o que é ser ignorante e o que é ser espiritual, né? Aí você, quando você chegou no extremo, é mais fácil de você identificar, né? Lá no meio, na metade, você ainda não conseguia identificar, né, o certo do errado, o que é correto, o que é errado, né? Então Deus está te explicando o que é correto, o que é errado. Esse casamento entre a criatura é errado. É por isso que Deus não deixa dar certo. Por quê? Porque é errado. E agora, nos finais dos tempos, você pode ter certeza que Ele vai separar. Ele já avisou que ia separar. Jesus veio para separar, não foi para unir ninguém, não. Que está errado, isso aí é um engano. É um engano que você comprou de antepassados, né? Jesus, os apóstolos vão falar lá que para você não seguir esses conselhos de antepassados, porque os antepassados estão errados quanto você, né? Então, quando você se torna uma criatura espiritual, aí você começa a ter entendimentos espirituais, né? As coisas começam a vir para você, os entendimentos novamente, porque você já tinha isso antes, né?
Deus ele começa a se revelar para você. Então você, através desse esforço inicial que você tem para nascer, você nasceu. Aí depois que você nasceu, ele vai guiando, ele vai mandando esses entendimentos, né? Um pouquinho que você vai esforçando, os entendimentos vão vindo. Por isso que você não tem que se preocupar, que ele fala que você não precisa se preocupar com o que há de vestir, o que há de comer, que ele cuida. Porque o Espírito ele cuida. Você se ligando a ele espiritualmente, é isso que vai acontecer. Ele vai cuidar de tudo. Porque ele tem poder para cuidar de tudo. Agora você precisa crer, né? Você fala que crê, mas você não confia, você tem medo. Você tem medo de abandonar a sua carne, né? A verdade é que você está preso no medo. Foi o que aconteceu com Caim. Ele se prendeu no medo. Aí ele fala que ele é corajoso, ele vai lá, assume um reino aí, quer ser a maior criatura da terra, assumir reinos, fazer poder aí na terra, mas quando na verdade isso para Deus não é nada. Isso não vale nada. Isso aí tudo se perde, né? Isso não é poder. Isso daí é ignorância, né? Isso daí é ignorância, é andar no sentido contrário, né? Poder, fé, é você não ter nada e sobreviver aí na terra e sobreviver. Isso é fé, isso é poder. Agora você se defender atrás de um patrimônio, de uma coisa que você fez aí carnal, aí de uma coisa que você criou, e isso falar que você ser corajoso, isso é poder. E ter medo da morte física, isso é poder. Mas isso não é poder, não. Isso é covardia. Isso é medo. Isso é ignorância. Tem nada a ver com Deus isso aí. Pelo contrário, você vai ter que se diminuir, né? Porque a criatura ela está errada. Então, quando ela se considera errada, ela fala: se eu estou errado, então eu preciso me diminuir para me aproximar de Deus. É o que Jesus te ensinou. Jesus falou que quiser ser o maior no reino de Deus, tem que ser o menor no reino da terra. Então é isso, amados. Então você vai se diminuir a partir de agora, se diminuir para você ser grande no reino de Deus. Porque aí na terra, você está sendo grande? Não, você está sendo menor, pior. A pior criatura, né? Por isso Paulo ele fala, né, que quando ele era judeu lá, que ele perseguia os cristãos, ele fala que ele era a pior criatura. Por quê? Porque ele, além de tudo, ele perseguia os cristãos, ele era a pior criatura, ele falava. É o que acontece aí com os mestres religiosos aí. É porque eles foram usados. Deus permitiu tudo isso, amados. Que eles fossem usados mesmo, né? Às vezes eles se acham inteligentes aí, mas nada, é porque Deus está usando eles. Mas se falar, Deus está usando para fazer mal para a criatura, contra a criatura. Na verdade, amados, é contra a criatura, mas contra a criatura carnal, não contra a criatura espiritual. Entende isso agora? Ele está agindo contra a carne. Ele fala quando você vê falar lá que ele ia mandar um exército matar, que ele fala isso, mas é matar mesmo, mas é matar a carne, não o espírito, né? A intenção de Deus é matar a sua carne. Por isso que é os castigos, tudo isso que acontece com você, é Deus matando a sua carne. Você vai lá e peca, depois ele vai lá e te castiga. Ele que coloca o pecado para você pecar, para você ver que não é bom, para te castigar. Você entende? Então, Deus ele faz tudo isso para poder castigar você. Para poder castigar você, para você poder acordar, né? Ele permite aí que você peca, que você erra, né? E você se acha aí esperto. Não, você não está sendo esperto. Mas Deus permite. Mas é da vontade dele? Não. A vontade dele seria que você acordasse, né? Não pecasse mais e se tornasse uma criatura espiritual. Mas enquanto você não faz isso, ele vai promovendo seu pecado e seu castigo. Essa balança vai acontecendo, né? Enquanto você não aprende a praticar a balança correta, que é espiritual, essa carnal aí vai acontecendo. Para quê? Para você se limpar. Quando você acordar desse pesadelo aí você para. Você não parou ainda porque a carga de você foi pequena até agora. Só que agora vai ser pesada, agora vai ser grande. Porque Jesus segurou essa carga, né? Jesus segurou esse cálice aí. Quando fala do cálice é isso, amados. É
Porque o cálice representa o quê? Representa esse sacrifício que é feito. Todo irmão espiritual que você mata aí, que você não dá vida, não deixa viver, cometendo seus pecados carnais aí, que é o que a gente faz. Quando a gente comete pecado carnal, a gente está matando os irmãos. Então, por que está matando os irmãos? Porque você não dá a oportunidade dele nascer. Você está matando. Né? Uma vez que um está nascendo, você está matando. Então, quando acontece isso, é isso que você está fazendo. Né? Você está provocando o irmão para continuar pecando, você está sendo mau testemunho, você está fazendo um monte de coisa, né? Para poder não acontecer de seu irmão nascer. Por isso que Deus fez esses processos aí de separação. Esses que conseguiram nascer no meio de vocês, eles estão aguardando essa perfeição já. Eles já estão em paz, né? Eles estão tranquilos aguardando essa perfeição de Deus, né? Aguardando você chegar para essa perfeição. Por isso que fala que há mais alegria no céu quando a criatura nasce, né? Quando você nasce do Espírito. Então é muita alegria no céu. Porque cada um que nasce lá é alegria. Porque é sinal que o reino de Deus está próximo, né? E agora, nesse tempo, amados, a gente sabe que está próximo porque veio essa revelação. Quando essa revelação vem, a gente tem a certeza de que está próximo, né? Então, quando você entende, você tem certeza de que está próximo. Porque você já está entendendo. Isso é sinal que o Espírito já está entrando, ele já está agindo, já está fazendo o que está prometido lá no Apocalipse, né? Então, e pelo que está prometido lá no Apocalipse, vai vir um choro muito grande, aí, um sofrer muito grande. Por quê? Porque é preciso. É preciso, porque é a única forma de você acordar, de você se arrepender. Você não acorda, você é teimoso, você é rebelde. Então é preciso. Então é preciso muitos dos seus pecados aí que você cometeu recentemente, que a criatura veio cometendo recentemente, Jesus segurou lá na cruz. Para que ele segurou? Segurou para agora no final ele mandar com força total para poder a criatura sair. Senão ela não sairia nunca, né? Senão ela continuaria presa aí. Então isso faz parte da misericórdia. Então por isso que Jesus é a misericórdia, né? Ele é a misericórdia do Pai para você. Porque é o único meio que tinha para o Pai te resgatar, é assim, né? Então por isso que você vai ver que vai acontecer aí coisas aí que você não esperava. São coisas que estão acontecendo, você fala, mas do nada aconteceu isso. É para acontecer do nada mesmo, né? Uma pessoa que você dava todo o seu amor, toda a sua dedicação, ela se vira contra você. Uma pessoa que você tinha ali maior apego, você vai perdê-la, né? Mãe vai perder filho, filho mãe, né? Vai acontecer essa separação porque Jesus veio para separar, né? Jesus veio já para fazer essa separação. Então, agora no final dos tempos vai acontecer isso. A criatura vai ser renovada, né? Então ela vai ser renovada. Cada um espiritual que nasce, o reino de Deus está sendo feito, né? Porque uma criatura espiritual, ela liberta várias. Entendeu? Então você pode ter certeza que o reino de Deus está sendo feito. Então é isso, amados. E já está com os dias contados aí, né? Está com os dias contados para você voltar para o Pai. Para você voltar a ser uma criatura espiritual, independente, né? Você não vai ter mais essa dependência aí de, sabe, essa prisão aí, esse medo. Só de você não ter esse medo já é um alívio, né? Só de você não ter essa insegurança, né? Que o Espírito, ele dá isso, ele é um Espírito de poder. Ele dá poder, dá amor e dá equilíbrio. Você não se torna uma criatura desequilibrada, aflita, ansiosa, né? Você se torna uma criatura pacífica, da paz, do amor, né? Diferente. Você consegue amar aquele irmão que comete atrocidades do pior nível aí. Então você consegue. Por quê? Porque Jesus te possibilita isso. Jesus, ele provou para você lá quando ele veio, né? Ele perdoou as pessoas ali que ninguém queria perdoava, né? Ele conviveu com pessoas que ninguém queria conviver. Então ele provou para você que ele perdoa qualquer tamanho de pecado. Por isso ele segurou seu cálice na cruz, para provar que ele conseguiu,
né? Ele é o ser perfeito de Deus. Por isso ele é o número 7, porque é o ser perfeito que Deus fez para a humanidade. Então é isso, irmãos. Então Deus criou essas criaturas perfeitas, né? Essa descendência perfeita, para salvar aquele que não saiu perfeito, né? Então é isso, amados. Para salvar o número 6, né? Porque representa a Israel, essa junção aí, né? Por isso que representa as 12 tribos de Israel, né? No caso, só 6 está salvo aí, precisa salvar os outros 6, né? Então ele criou o 7 para isso. Ele veio o 7 é parte de Deus. Ele deu toda a autoridade para esse 7 agir, esse perfeito agir. Então é isso. Para você entender, é o próprio Deus entrando na criatura, né? Ele deu parte dele, né, que é aquele amor. Ele se dividiu ali para a criatura. Então é como se você... Deus é representado pelo 9, né? Ele é o 9. Então Jesus que você vê aí é o 7, é a perfeição. É o casamento perfeito ali. Então, essa criatura que se rebelou aí, que saiu Caim, né? Ele vai fazer parte agora, vai voltar a ter esse casamento perfeito. Vai fazer parte, vai resgatar esse amor de irmão para essa família ficar perfeita, né? Como se fosse ali o marido, a esposa e os 2 filhos, né? E a cabeça de Deus, né? É como se fosse essa união. Que o corpo da igreja espiritual é esse, é 4. E a cabeça 5. Por isso é representado 5, representa o número da graça. É isso. Então Deus, amados, ele tem um plano perfeito aí para a criatura. Mas a criatura só entende isso quando ela acorda, né? A verdade é que Deus ele já justifica, né? Na verdade, isso tudo que eu estou falando aqui, isso já aconteceu, amados. É porque nós, na nossa no mundo que a gente está vivendo, nesse mundo de trevas, né? Nesse mundo de morte, a gente não entende isso, né? Por isso vai vindo resgatando para dar o entendimento. Então, nesse plano você não entende. Então você vai entender isso quando você se tornar uma criatura espiritual. Então, você está preso aonde? No seu entendimento, né? Você está preso no seu entendimento. Esse reino que você criou aqui, ele existe no seu entendimento, né? Então foi você que criou no seu entendimento. Então você vai ser limpado dele, Deus vai fazer essa purificação, limpar, né? Por isso ele permitiu tudo que você plantou, colheu, ele permitiu todos os frutos aí, né, da carne. Que os frutos da carne são maus, então são tudo coisa má. Ou você cria uma coisa, aí, amados, aí você fala assim, mas tem aquela pessoa que ela faz tudo mal, tudo de errado e nada de ruim acontece com ela. Então, aí essas pessoas já é justamente aquilo que Deus falou, né? Esses estão sendo separados aí para um castigo maior do que o seu, né? Então, você não vá por essa linha, não. Porque se você se igualar a eles, o seu castigo vai ser igual ao deles. Entendeu? Então, o seu castigo é menor. Por isso que fala, né? Deus, ele ama os que... Ele corrige os que ele ama e castiga os que são dele. Não vá para essa linha, não. Né? Que esses que ele castiga aí, que ele faz acontecer dessa forma aí, esses são dele. Então você pode ter certeza que o castigo vai ser pior. Por que são dele? Porque esse mal que eles praticam aí, amados, é Deus que corrompeu eles. O próprio Deus corrompeu eles. O próprio Deus colocou no coração deles esse desejo de praticar essas coisas.
né? Então já é um sistema para poder te salvar, já é tudo feito para você ser salvo, né? Aí depois lá no final do Evangelho de João, você vai ver do Apocalipse de João, você vai ver. Aliás, esse João também você vai entender que ele é Deus, viu, amados? É o próprio Deus ali agindo na criatura, né? Você vai entender quando lá no Evangelho lá de João, tá ele e Pedro, né? Aí eles chegam para Jesus e aonde Jesus interpela para saber quem que era o inimigo, quem que tinha entregado Jesus. Aí Pedro vai falar que foi João. Ele vai falar, foi esse discípulo seu amado, né, tal. Então, o discípulo amado, por que o discípulo amado? Quem que Jesus mais ama? Deus, amados. Jesus não ia amar mais uma criatura do que a outra. Quando fala que o discípulo amado é que Deus está acima de todas as coisas. Então, esse discípulo amado significa Deus. Entendeu? É porque você estava olhando ainda com o entendimento horizontal, né? Agora, quando você olha com o entendimento vertical, você vai ver e vai colocar os pingos nos is, né? Depois Jesus vai lá e fala que o que aconteceria com o outro lá, né? Que o outro que Judas, né, tal. Aí ele fala lá, né, que era um servo. Judas também foi um servo usado por Deus, né? É aquilo que eu falei para você. Deus, ele tem o poder para te fazer bom ou para te fazer mal, do jeito que ele quiser. Se ele quiser mudar seu coração aí, se ele quiser colocar um monte de coisa no seu coração, de engano no seu coração, e você tornar uma criatura mal, ele faz. Ele tem poder para isso. Então a criatura não tem que discutir com Deus. Ela tem que entender Deus. Ela tem que procurar buscar o entendimento da verdade, né, que está em Jesus. É isso. Você não tem que discutir, concordar ou discordar. Não. Ele é Deus, amados. Ele pode fazer o que ele quiser. Então é isso. Agora é um plano perfeito para você. Quando você crê em Deus, você crê que ele é esse amor, você sabe que ele tem o melhor para você. Então é isso. Você vai ter um entendimento. Você vai ser uma criatura livre. O que é ser uma criatura livre? Ser uma criatura que não tem mais medo de nada, né? Uma criatura que não tem medo de nada aqui, porque sabe que isso aqui é um plano carnal, é um plano inventado pela própria criatura, né? Então isso aqui não tem nada a ver com Deus. Jesus fala lá, né? Quem é do mundo não é dele. Então se você é do mundo, você ainda não é dele. Não adianta você falar, eu sou isso, eu tenho 200 anos de não sei o que lá, de teologia, de templo, não sei das quantas. Não adianta nada, amados. Me desculpa, mas não adianta nada. Isso aí que você criou, aí, esse reino que você criou aí, isso para Deus não vale nada, né? Isso para Deus aí não vale um vintém. Isso aí é um sopro dele, um estalar de dedo, ele destrói tudo, né? Isso não vale nada para Deus. Vocês têm que entender, vocês têm que procurar entender a grandeza de Deus. Esse planeta aqui na galáxia é um dos menores. Vocês têm que procurar entender a grandeza de Deus, amados, né? É um dos menores. Então você imagina o poder que tem Deus, a grandeza de Deus. Você não tem noção, né? Então é isso. Quando você começa a ter esses entendimentos, você começa a se libertar. Aí esses números vão chegar para você vai começar a entender esses números. Aí você vai entender que está tudo ligado aos números, né? Porque a justiça, ela é ligada aos números. Aí você vai ver lá no Apocalipse falando que um do cavalo lá era da balança, né? Tava ensinando lá a balança, ó, tanto mais tanto, é aqui, não sei que tem um trigo, tal. Então é isso, amados. Tudo está explicado. O número é para dizer para você que tudo tem explicação, né? Tudo tem uma explicação. Mas você não entende porque você está fora dessa explicação. Você está no mundo fora, você está morto. Por isso que você é considerado para Deus como morto. Entendeu? Se você se perder aí,
Por isso que Jesus fala, aqueles que conhecem a lei vão ser julgados por ela. Quer dizer, quando você conhece a lei, você vai ser aceito por Deus. Julgar é isso, você vai ser renovado por Deus por ela, né? Agora, quando você não conhece, você não nasceu mesmo, né? Você vai continuar perdido. Você vai continuar nas trevas. Então, você tem que nascer, né? Não tem outro meio. Então, você... mas como que eu tenho que nascer? Porque faz parte da justiça. Você cedo ou tarde, você vai nascer. Faz parte da justiça de Deus. Deus criou uma justiça para que você fosse nascer novamente, né? Que você escolhesse esse caminho de nascer novamente. Então, se você vai se perder, vai acontecer um nível cada vez pior, né? Vai aumentar. Quando fala lá que ele fala, se eu matei alguém da família de fulano e fulano matar, vai ser mortos 70 vezes 7 pessoas da família do assassino. O que ele está querendo dizer ali? Já no sistema, não precisa ter entendimento espiritual, né? Que 70 vezes 7 ali significa 4, né? O corpo, e 9 que é Deus, né? Significa exatamente isso. Então, entra nessa perfeição, amados, né? Então ele está dizendo ali que é corpo espiritual, não é corpo físico, né? Não é um corpo, não é, matou uma criatura, não, esse matar e morrer. É tanto que você vai ver lá que Davi, ele saía para a guerra lá, matava não sei quantos milhares de pessoas lá, outra guerra matava não sei quantos, essas guerras que aconteceu aí, que você conhece, tudo isso aí para Deus não interfere, amado. Isso aí é só para a criatura ter o entendimento. Essa morte carnal, porque a terra, ela volta a ser terra, né? Aí o espírito vai lá e habita na terra de novo. Então, a terra é terra. Então não muda isso aí para Deus. Você tem que ter esse entendimento, né? Que terra gera terra. Então não muda, não tem variação, continua sendo terra. Mas é isso. Então, a morte que conta é espiritual, né? Então é espiritual que conta, amados. Então é isso. E quando fala que você passa pela segunda morte, é exatamente isso. Quando você nega o Espírito de Deus, né? Quando você não aceita, é preciso que você sofra esse castigo da segunda morte, né? Então é isso, amados. Que a paz e o amor do Altíssimo esteja aí com você.